Estamos começando mais uma Ação em Meio Ambiente. Nos próximos 2 episódios, vocês vão conhecer o trabalho da terceira mostra São Paulo de Fotografia. Nós vamos conversar com os curadores, os fotógrafos, vocês vão ver algumas das obras. O trabalho é sensacional. Vamos lá? Eu acho que a arte, na vida de qualquer pessoa, ela tem que te despertar os sentidos. Acho que a arte tem esse sentido de te tirar do eixo e de falar, olha, a vida não é só assim, tem outras coisas, tem outros olhares. Sair do piloto automático. Não é a cara da cidade, mas qual é a cara que cada um desses artistas, cada um desses autores estão dando para aquela aspecto, para aquela paisagem, para aquela temática, para aquele problema. Então, assim, muito em conta o trabalho pessoal de cada um. Tem um olhar macro sobre a cidade e fazer uma edição que faça sentido à amostra. Então, não é só mostrar a cidade feia, ou a cidade bonita, ou a cidade violenta, ou a cidade alegre, ou a cidade verde, ou a cidade cinza. Tem que ter um peso, certo? E esse é o trabalho dos curadores do projeto. A gente ampliou para essa edição, para essa terceira edição, mais de 1.300 fotos e ocupou mais de 30 lugares no bairro, entre cafés, bares, lojas, de moda principalmente, galerias, restaurantes, espaços culturais. Então, são mais de 100 fotógrafos, são mais de 30 exposições, mais de 1.300 fotos ampliadas em 8 ruas do bairro. Não é nada colocado de forma aleatória, tudo foi pensado e editado e a gente colocou no lugar onde a gente, um lugar que tinha leitura para esse trabalho. Quando você cria esse evento, você cria a possibilidade das pessoas refletirem sobre aquilo, eu acho que isso já repercute. Nesse dia 25, passaram pela Vila Madalena pelo menos 3.000 pessoas para a abertura das exposições. Então, a gente trouxe para o bairro 3.000 pessoas que talvez não tivessem acostumadas a frequentar esses lugares em função da Mostra São Paulo de Fotografia. Público formador de opinião, público que agrega ao bairro, é um público que a gente quer aqui no bairro, é um público que legitima todo o nosso esforço. São 30 exposições, mas tem mais de 100 fotógrafos envolvidos. Primeiro porque muitos dos trabalhos são de coletivos fotográficos e muitos trabalhos que chegaram atrasados a gente formatou em filme e expôs na parede em frente ao posto 6. Ali tem uma exposição paralela. Então ali tem mais de 40, 50 fotógrafos que não entraram fisicamente na mostra, mas estão numa projeção em frente ao bar, num telão que a gente tem ali, numa parede de 6 por 8 mais ou menos. E a gente roda todo dia esse filme durante o período da mostra. Desde o início do segundo semestre do ano anterior, a gente vem analisando esses trabalhos para que isso faça sentido. Então, por exemplo, o trabalho do coletivo Na Lata é um trabalho numa cidade, são carros, cemitérios de carros, lugares na cidade onde existem cemitérios de carros. Então, são fotos aéreas de milhares de carros abandonados na cidade. Anderson Schneider foi a única pessoa convidada de fora para uma sala chamada Outra Metrópole. Então a gente falou, dentro da Mostra São Paulo, vamos ter alguém de fora sempre. E a gente convidou o Anderson Schneider, que é um paranaense que vive em Brasília e trabalha há mais de 15 anos, e tem um ensaio sobre a cidade incrível. E a gente
trouxe Brasília para a Mostra São Paulo de Fotografia. Então toda a edição da mostra vai ter um trabalho de fora. O monóculo do Daniel Kfouri é uma exposição que foi feita só no monóculo, que é uma coisa sensacional. Ensaio sobre o Corinthians, o time mais popular do Brasil. Há dúvidas, hein? Há dúvidas, hein? Feito só em monóculo. São 10 fotos dele. Um dos mais populares. Mas é um ensaio muito legal, feito só no monóculo, coisa mais analógica do mundo, né? Zé Bacite tem um trabalho incrível sobre uma profissão em extinção, que são os barbeiros de rua. Então são 30 barbeiros de rua, mais ou menos 30, 35 barbeiros de rua expostos. Ele mapeou esses barbeiros de rua, aqueles senhorzinhos que trabalham com a navalha ainda, uma profissão em extinção. Fotografou e a gente expôs esse trabalho, o trabalho do Weiner, trabalho de moda, é o caderninho de polaroides deles, da época analógica. Na época analógica, você, antes de fotografar, você fazia uma polaroid para acertar quadro, luz, e são modelos famosos, a Gisele Bündchen, todas essas mulheres que hoje estão aí bombando, de época, 20, 30 anos atrás, quando eram meninas ainda, e a gente reproduziu esse caderninho de polaroids dele e colocou no Ronaldo Fraga, que é uma loja que faz sentido esse trabalho estar lá. Então foi tudo pensado e editado e com muito cuidado. Tem duas ações. São 3 Fuscas que foram colocados, que fazem parte da mostra, foram colocados em pontos diferentes do bairro, carcaças de Fuscas decorados, e a ideia é que as pessoas apareçam lá, façam uma foto desse carro e subam, mandem Facebook ou mandem para os amigos e tal. E a outra é uma coletiva sobre o aplicativo Instagram. O hashtag chama InstaSampa_Jameson. A gente já está com 5.000 fotos em 20 dias desde que a gente colocou no ar isso. Para você ter uma ideia, a Jameson, que é essa marca de whisky irlandesa, ela tem no mundo 2.500 fotos postadas. A gente aqui, em 20 dias de ação, tem 5.000 fotos, é o dobro do que a Jameson tem no mundo. Você sentiu o potencial da fotografia nesse lugar. Tem o blog da mostra, o site da mostra, que é mostraspdefotografia.com.br. Ali tem muita informação sobre esse procedimento, de como submeter trabalhos e o que está acontecendo na mostra, o que aconteceu na mostra, as edições anteriores. Toda a nossa história está contada ali, registrada ali no nosso site. Então, eu acho que é o canal, é a forma de submeter algum trabalho para a gente, entrar no site. Próximo bloco, vamos tratar da canalização dos rios através do ponto de vista da Galeria Experiência. Vamos agora falar sobre a canalização dos rios e o uso da nudez na arte como forma de reflexão. Bom, então, a gente escolheu trabalhar com o Rio Verde porque ele é o principal rio aqui da Vila Madalena, né? E eu, por exemplo, eu moro aqui na Vila Madalena, trabalho aqui, e há pouco tempo eu descobri que eu muitas vezes passava em cima desse rio e não sabia, né? Ele é um rio que está canalizado, ele está completamente coberto por ruas, e assim, eu acho que a gente pensou justamente em colocar uma mulher nua para chamar a atenção mesmo, né? Das pessoas e dizer, olha, aqui passa um rio, né?
Tanto que a gente escreveu aqui nas entranhas dela, né? Aqui passa o Rio Verde. Eu acho que tem a ver com a cidade, assim, né? Os rios são um pouco as entranhas da cidade. A gente se apaixonou por esse tema dos rios escondidos na cidade por uma frase do Zé Bueno, que é do Rios e Ruas. Ele disse uma vez: rio não morre, você pode soterrar o rio, você pode esconder o rio, você pode asfaltar o rio, canalizar, mas é impossível matar o rio, todos os rios continuam lá. A partir desse dia a gente se apaixonou pelo tema e começou a perceber essa presença dos rios em São Paulo. Para você ter uma ideia, a 200 metros de qualquer lugar que você tiver da cidade, a 200 metros de você vai ter um rio. É uma metáfora interessante assim, e verdadeira, que o ser humano é feito de 70% de água. E quando você começa a olhar para a água da cidade, cuidar da água e saber de onde ela vem, para onde ela vai, o que você está jogando nessa água, você está cuidando de gente também, né? Na hora a gente falou, nossa, vamos fazer na rua, né? Tipo, a gente gosta dessa ideia de extrapolar as paredes da galeria, pra gente é muito interessante, assim. Até porque eu acho que tem um retorno muito rápido, né? Que a coisa tá ali na rua e tá toda hora, tem gente passando ali e ela sofre uma transformação, assim como nossas obras já sofreram, né? Porque o dono da oficina que a gente colou não queria uma mulher nua no comércio dele, porque isso de alguma forma impactou ele de uma forma agressiva, né? Que não era a nossa intenção, claro, a gente quis despir a mulher para discutir a história dos rios cobertos na cidade, né? Eu acho que essa coisa da nudez, assim, muitas pessoas encaram isso como uma agressão, né? Mas na verdade a gente só quis chamar a atenção para nossa natureza, né? O projeto se chama Deslocamentos, e então ele tem justamente a proposta de deslocar uma paisagem para outro lugar. Esse deslocamento se dá como? A partir de várias incursões aí pelo ambiente de São Paulo, da cidade de São Paulo, principalmente indo para os extremos da cidade, a gente começou a perceber a existência de vários lugares que fogem um pouco ao imaginário que se tem de São Paulo, que é a coisa do concreto da cidade. Ou seja, a gente começou a buscar paisagens, lugares de uma beleza até clássica de fotografia, de imaginário de paisagem, né, dentro dos limites do município de São Paulo. E nós começamos com uma série de lambe-lambes, colando essas paisagens em paredes do centro da cidade. Você está ali caminhando numa cidade, no centro, por exemplo, ou aqui na Vila Madalena, e de repente numa parede você vê você tem essa visão que destoa do resto, destoa do que você tem do seu imaginário de São Paulo. Você vê um horizonte, então o que é uma visão que falta muito nesse dia a dia de São Paulo. Você tem um horizonte aberto para enxergar, né, para olhar para o seu olho se dirigir ao infinito. Primeiro porque tem um atrativo poético, né, tem uma beleza poética, e porque está fora da imagem do seu cotidiano, do dia a dia, da máquina, principalmente numa cidade como São Paulo, da máquina andando, você dá uma invertida. Teve uma experiência interessante, que foi um dia que nós estávamos também gravando Em algum momento apontamos a câmera para um grupo de moradores de rua que estava na frente de uma dos lambe-lambes. E eles a princípio não gostaram, mas vieram conversar, e aí eu comecei a explicar, né, que era o nosso trabalho lá na parede e tal. E eles começaram a falar, então, que gostavam muito, que deram parabéns, gostavam muito, porque muitas vezes se sentiam bem ao olhar
aquela imagem, era como se eles, de certa forma, voltassem para a vida do interior tal, e conseguissem, né, ali naquele... Eles morando debaixo do minhocão, né, morando em frente àquela paisagem, ganharam um horizonte, de certa forma. Né. Nesse momento você vê um pouco o seu objetivo alcançado. Por exemplo, colocar uma foto da miséria embaixo do minhocão é repetir a mesma coisa que está acontecendo ali. Agora, quando eu inverto isso e crio um contraste, você faz com que a pessoa, pelo menos a gente espera fazer com que as pessoas, inclusive, reflitam sobre a miséria, né, e sobre a feiura daquele espaço, do entorno. Né, a partir de uma imagem que está lá para agradar, você partir para a reflexão do entorno. E a ideia para esse painel foi fazer uma brincadeira com o próprio mapa da cidade. Então você a ideia seria que você, em frente ao painel, você está vendo exatamente o que está uma linha reta até a fronteira da cidade. É como se você pudesse quase se teletransportar até aquele ponto e pensar, opa, tem alguma outra coisa em São Paulo, ainda em São Paulo, sabe, que não é concreto, não é asfalto, sabe. Então acho que trabalhar em cima desse deslocamento, não só da paisagem visual ali, mas também um deslocamento de sensações. O episódio de hoje chegou ao fim, mas continuaremos apresentando a terceira mostra de fotografia no próximo programa. Não perca!